Namastê. Oi, aqui é a Nela. Essa é a nossa primeira prática da semana Despertar. Essa prática é um convite para ancorarmos no agora. Vamos juntos? Sente-se confortavelmente. A minha sugestão é que você flexione os joelhos e mantenha um pé na frente do outro. Mas você pode adaptar, sentando-se em uma almofada ou bloco de yoga, de joelhos ou ainda em uma cadeira. Encontre a posição confortável para você e então feche os seus olhos. Leve a sua atenção para a respiração, observando o ar entrando e saindo pelas narinas. Perceba o movimento que acontece na sua caixa torácica e procure sentir também as sensações do seu corpo. Perceba os pontos de apoio do corpo no solo. Perceba a temperatura do corpo, os pontos de tensão, de desconforto. E mantenha a sua atenção aqui e agora. Encontre um ritmo respiratório confortável para manter ao longo de toda a sua prática. E então agora, abra os seus olhos devagar. Iniciamos a prática com os movimentos circulares da cabeça. Procure realizar de forma lenta, desacelerando o seu ritmo. Aqui não temos pressa. Realize em torno de 3 rotações para um lado, sentindo toda a extensão de ombros, cervical, garganta. E procure a cada exalação liberar as tensões dessa região. E quando finalizar as 3 rotações para um dos lados, realize para o outro. E quando finalizar o movimento no seu ritmo, apenas mantenha a cabeça no prolongamento natural da sua coluna. Agora vamos movimentar os ombros, fazendo rolamento para trás. Procure ampliar o movimento. Execute 4 vezes nessa direção. E quando finalizar essas 4 execuções, inverta a rotação para frente agora. Amplie o movimento cada vez mais. E então, finalize o movimento, conduzindo o seu corpo agora para a posição de 4 apoios. Mantenha os joelhos afastados na largura do quadril e as mãos exatamente na linha dos ombros. Firme bem as palmas e os dedos das mãos no tapete. Empurre o chão, mantenha a sua postura firme e ativa. E comece o movimento ao inspirar, girando o seu quadril em direção ao teto, criando um arco na sua coluna, estufando o peito à frente e olhando em direção ao céu. E quando for exalar, arredonde as costas, levando o queixo em direção ao peito e empurrando o chão com as mãos. Repita ao longo de mais 4 ciclos respiratórios. Quando inspirar, chegue no ápice da postura do arco. E quando exalar, chegue no ápice da postura com as costas arredondadas. O nome dessa postura é Marjaryasana e Bittilasana. Procure conectar o movimento com a sua inspiração e exalação. Desacelere o ritmo, não tenha pressa na execução.
Experimente estufar o peito à frente ao chegar no ápice da extensão da coluna ao inspirar. Então, ao exalar completamente, experimente puxar o umbigo em direção à coluna, ativando o abdômen. Sem pressa, quando finalizar o movimento, mantenha sua coluna neutra, prolongamento natural. E então, finalize o movimento sentando-se sobre os calcanhares e elevando o tronco, olhando à frente. Faça uma pequena pausa, percebendo como você se sente. E agora posicione-se em pé. Nessa segunda fase, vamos experimentar permanecer por mais tempo nas posturas. Chamamos de posturas de permanência ou asanas de permanência. Vamos começar com Tadasana, é a postura da montanha. Para isso, fique em pé, pés paralelos, mas confortáveis. Leve a atenção para a base, sinta o peso do corpo distribuído na sola dos pés. E perceba que o peso do corpo oscila para uma porção mais lateral, porção mais frontal, talvez mais atrás. E perceba que mesmo nessa imobilidade do corpo existe um movimento natural para manter-se em equilíbrio. Então agora, inspire, elevando seus braços pelas laterais, unindo palmas acima da cabeça. E exale, descendo os braços, mãos ao lado das coxas. Repita lentamente, inspira, elevando pelas laterais, unindo palmas. E exale, descendo pelas laterais, ao lado das coxas. Mais uma repetição, procure sentir a expansão, colocando intenção em cada movimento. E então pare e sinta a energia circulando no seu corpo. Como você se sente? Então agora, partindo da posição em pé, em Tadasana, expire e flexione o tronco à frente. Procure relaxar completamente o tronco, os braços, o ombro e a cabeça. Então, leve as mãos nos cotovelos e faça um movimento de pêndulo com todo o seu tronco, de um lado para o outro. Não isole o movimento somente nos braços, deixe o corpo completamente relaxado e talvez o quadril queira participar deste movimento. Permaneça nesse balanço por mais algumas respirações. Procure eliminar tensões a cada exalação. Permita que o corpo vá ganhando mais espaço à medida que permanece no movimento de pêndulo. Então agora vá parando o movimento, flexione um pouco os joelhos, o suficiente para levar as mãos no solo, e então leve os pés para trás, descendo novamente os joelhos no chão. Alinhe a sua postura na posição de 4 apoios, posicionando as suas mãos embaixo dos ombros e os joelhos na largura do quadril. Gire os dedos dos pés, apoiando-os no solo, e não mude essa posição das mãos e dos pés no tapete. Quando você exalar, tire os joelhos do solo e conduza o seu quadril para trás e para cima, levando o maior peso para os pés. Priorize o alongamento da sua coluna, mantendo seus braços ao lado das orelhas e os cotovelos estendidos. Procure manter uma pequena flexão, o suficiente para não hiperestender as articulações do cotovelo. Como a prioridade é a coluna alongada, os pés devem estar com os calcanhares elevados, se necessários. Ao elevar, aliviamos então o alongamento das panturrilhas.
Procure estender aos poucos os joelhos, apenas o quanto você conseguir, sem hiperestender. Se não puder estender, tudo bem. Ao manter o corpo um pouco flexionado, você alivia o alongamento posterior das pernas. Mantenha essa postura dentro do seu nível de alongamento. Um nível que consiga sustentar, mantendo a sua respiração lenta e completa. Se for muito difícil manter a postura, significa que você está exagerando, então alivie o alongamento, flexionando um pouco os joelhos e elevando os calcanhares. Essa postura se chama Adho Mukha Svanasana. Na próxima exalação, conduza os seus joelhos novamente para o solo e leve o quadril em direção aos calcanhares, sentando-se sobre os calcanhares e estendendo os braços à frente. Apoie a sua testa no solo e permaneça na postura Balasana ao longo dos próximos instantes. Desfrute desse descanso, procure relaxar os braços, os ombros, a cabeça. E, se possível, conduza a sua respiração para a região das costas. Observe a sensação do seu corpo após a execução das posturas. Observe a sua respiração e o estado da sua mente. Tome consciência das sensações que a prática desperta em você. Então, lentamente, eleve o seu tronco e, para finalizar a prática, deite-se em Shavasana, na postura de relaxamento. De barriga para cima, mantenha os seus braços e pernas afastados do tronco e relaxados. Procure manter as palmas das mãos para cima, numa postura de relaxamento e entrega. Por isso, ao encontrar a sua posição confortável, mantenha-se imóvel. Ignore qualquer vontade ou necessidade de ação ou movimento. Você pode acomodar-se com uma coberta ou até mesmo uma almofada, e então permaneça nessa posição. À medida que o seu corpo relaxa, procure levar toda a sua atenção da pele para dentro, repousando a sua mente na respiração ou nas sensações do seu corpo. Relaxe cada parte do corpo, dos pés até o topo da cabeça. Permaneça nos próximos instantes em silêncio.
Inspire profundamente e retome a atenção para o ambiente ao seu redor. Perceba o seu corpo nesse espaço, o peso do corpo no tapete. E então espreguice, levando seus braços ao lado das orelhas. E quando for suficiente, vire o seu corpo para o lado direito em uma postura fetal. Permaneça aqui por mais alguns instantes. Então, lentamente, sente-se no tapete, ainda com seus olhos fechados. Encontre uma posição confortável. E então, perceba como se sente. Quais foram os efeitos imediatos da prática no seu corpo, na sua respiração e na sua mente. Então agora, abra os seus olhos. Namastê, te vejo amanhã.